Olá, seja bem-vindo ao Tutor Studio. Eu sou Lohan Sorrak e hoje vamos dar início ao nosso curso de Lógica de Programação. Então, primeiramente, o que seria a lógica? A lógica nada mais é do que o raciocínio que você utiliza para chegar no objetivo do programa. E o algoritmo é o passo a passo que o programa executará para chegar no objetivo. Então, isso daqui é a definição de lógica e aqui o algoritmo. Então, eu não sei se vocês já viram, mas tem jogos na internet que trabalham com raciocínio lógico. Você tem, por exemplo, a Travessia do Rio. Você tem a Torre de Hanoi. E esses são alguns jogos que trabalham com raciocínio lógico para exemplificar o que eu estou falando. Então, a linguagem que a gente vai tá trabalhando para entender lógica de programação vai ser Portugal. Essa é a linguagem que a gente vai estar trabalhando. Por que a gente vai usar ela? Porque a gente vai estar criando códigos em português. Então fica muito mais fácil de se entender o que ele está fazendo. E o programa que a gente vai utilizar é o Visual G, que é muito fácil de se encontrar aí pela internet. Então, quando você instalar e abrir o seu programa, você vai ter isso daqui, ó. Essa é a sua interface do programa. Aqui em cima a gente tem o nome do programa. Então aqui é o nosso código. Se você quiser aumentar o tamanho da fonte, você vai vir em ferramentas, opções, e aqui você muda o tamanho da fonte. E para salvar, só vir em arquivo, salvar. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que seria algoritmo? Aqui o algoritmo é o nome do seu programa. Então vamos colocar aqui primeiro programa. E vale lembrar de evitar de usar espaço. Aqui, se a gente quiser, pode colocar o autor do programa e a data de criação. E é aqui que vai começar o nosso código, dentro de início e fim algoritmo. Então vamos lá. Vamos colocar um escreva, ou seja, o que o programa vai fazer? Vai escrever. Vai escrever o quê? Eu quero que ele escreva: olá, esse é o meu primeiro programa. Então vamos lá executar o algoritmo. Olha lá, olá, esse é o meu primeiro programa. Então o que o programa fez? Ele escreveu, ou seja, mostrou na tela esse texto aqui. Mas se eu tirar aspas, o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos executar. Ah lá, ele deu um erro. Por quê? Porque ele pensa que esse olá, esse é o meu primeiro programa. Ele acha que isso seria um código, mas na verdade isso daqui é um texto. Então, se a gente quer que exiba um texto aqui, a gente vai colocar entre aspas. Então vamos entender aqui o resto do código. Aqui a gente tem o nome. Aqui são comentários. O que seria comentários? Comentário seria para mim entender ou identificar de quem que é o código e tudo mais. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar um comentário dizendo que esse código ele imprime
na tela um texto. Isso daqui não vai afetar nada no seu programa. Ele só vai te ajudar a identificar identificar parte do texto ou uma parte do seu código, ou então até mesmo dizer quem criou, a data quem criou e tudo mais. Então isso daqui é desnecessário. O que seria esse var? Esse var é a abreviação de variáveis. E o que seria variáveis? Variáveis é um valor que varia. Então, um exemplo disso. Se eu falar para você que 3 mais x é igual a 8, qual seria o valor de x? O x vai ser igual a 5. Por quê? Porque 3 mais 5 é igual a 8. Por isso que nesse caso aqui, x seria 5. Mas se eu digitasse 10 mais x igual a 13, qual seria o valor de x? X tem que ser 3. Por quê? Porque 10 mais 3 é igual a 13. Então, x é uma incógnita, ou seja, é um valor que a gente não sabe, e a gente quer descobrir. Seria mais ou menos a mesma coisa para uma variável. É um valor que vai depender do que a gente colocar para ele, definir para ele. E quais são os tipos de variáveis que a gente tem? A gente tem variável de tipo inteiro, que seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí também a gente tem variável do tipo real, que seria o quê? Os valores quebrados, 1,2, calma aí, 1,2, 2,5, 2,5. Esses seriam alguns valores do tipo real. Agora, também a gente tem uma variável que a gente chama de caractere. O que seria essa variável? Essa variável ela vai receber textos. Então, exemplo A, B, C, D, E. Isso daqui são caracteres. E a gente também tem uma variável que é do tipo lógico. Opa, aqui ó. Lógico. O que seria esse de tipo lógico? Ele vai ver se é verdadeiro ou se é falso. Isso daqui que seria uma variável de tipo lógico. Ele vai ver se é verdadeiro ou falso. Então essas são as variáveis que a gente tem. Então vamos lá. Vamos apagar aqui essa parte. E vamos criar um programa que vai receber dois números. Então, a gente vai ter a variável n1 de número 1 e a variável n2 de número 2. Dois pontos e o tipo que elas são inteiras. E aqui vamos colocar nosso comando. Então vamos lá, escreva. O que eu quero que escreva na tela? Digite N1. Aqui um exemplo. O que eu quero que ele faça em seguida? Eu quero que ele leia o que a pessoa digitou. Opa! Leia o que a pessoa digitou. E quando o programa lê, eu quero que isso que ele leu vá para uma variável. E que variável vai ser? A variável n1. Então vamos colocar aqui um escreva de novo. Para quê? Para a pessoa digitar o segundo número. Em seguida eu quero que o código leia esse segundo número. Então vamos lá executar o código. Vamos aqui,
algoritmo, executar. Ah lá, digite o primeiro número. Então vamos colocar aqui 10 e o segundo 20. Tá vendo? Ele leu o que a gente digitou e acabou o nosso código. Então vamos lá. Olha aqui. A gente tem a variável N1 do tipo inteiro e ela recebeu o valor de 10. E aqui a gente tem a variável N2 do tipo inteiro que recebeu o valor de 20. Então nosso código está funcionando. Então vamos aqui mandar ele imprimir na tela o que a pessoa digitou. Então vamos lá, escreva valor 1, 2 pontos. Então isso daqui vai ser o texto que ele vai exibir, mas eu quero que ele exiba também a nossa variável. Então como que eu faço isso? Depois que eu imprimir o texto, vou lá, vírgula N1, ou seja, eu quero que ele mostre esse texto, mas também eu quero que ele mostre a variável N1. Então vamos testar, vamos lá, algoritmo, executar. Vamos colocar aqui 10 e 2. Olha lá, valor 1, 10. Então ele recebeu e imprimiu o que a gente fez. Então qual que é o... Vamos agora mandar ele escrever nosso segundo valor, que é o que? O N1. Então vamos lá, valor 2, 2 pontos, vírgula N2. Vamos lá, algoritmo, executar. 1 e 2. Ele imprimiu pra gente, mas ele imprimiu na mesma linha. Como que a gente vai arrumar isso? Aqui no escreva, a gente vai completar com L, ou seja, vai virar escreval. Esse L aqui vai ser responsável pela quebra de linha, ou seja, para ele pular a linha. Então vamos lá, algoritmo, executar. 1 e 2. Olha lá, valor 1, valor 2. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula de lógica de programação.